Agora sim eu tô vendo vocês, que bom! Bom dia a todos, é um enorme prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje, recebendo aqui o Dr. Marcos, e eu tenho uma dificuldade absurda de falar o nome dele, depois ele vai explicar como é que a gente fala o nome dele. Mas o Dr. Marcos, ele é diretor executivo do MAT, e tenho certeza que você já ouviu falar do MAT, porque nós estamos falando do movimento da advocacia trabalhista independente, sendo que o Dr. Marcos também é conselheiro da OAB Rio de Janeiro, secretário-geral da Comissão de Justiça do Trabalho da OAB Rio de Janeiro, advogado trabalhista de corpo e alma, não é assim, doutor Marcos? Bom, assim como todos nós que estamos aqui, um grande estudioso da área trabalhista, pós-graduado, graduado, há uns pouquinhos anos atrás, né, Marcos? Essa parte a gente não conta para não denunciar a idade. Com muito prazer eu te recebo aqui hoje no canal do IAPA. Marcos, seja muito bem-vindo. Bom dia, Dani. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer enorme estar aqui junto de vocês, nesse canal que faz um sucesso enorme, né? A quantidade de inscritos no canal é fabulosa. O IAPA realmente é um parceiro do MAT. A gente já fez um evento, o segundo Seminário Nacional do MAT, né? Realizado no Salão Nobre da gloriosa Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, ano passado, em agosto, né? Em comemoração ao segundo aniversário do MAT, né? E foi assim, uma parceria muito vitoriosa, né? O IAPA realmente, o IAPA Just tem um alcance muito grande, oferece cursos que o pessoal do MAT faz, né? E essa parceria realmente rendeu frutos muito, muito legais para o movimento, né? A gente esse ano poderia estar junto de novo, mas por causa da pandemia, o nosso segundo seminário, o nosso terceiro seminário nacional do MAT acabou sendo realizado de forma virtual, né? Inclusive com a participação aí de tanta gente boa também. Mas em breve vamos estar juntos de novo. A vacina está chegando. Acho que eu vou ir para São Paulo tomar essa vacina de vocês. Será muito bem-vindo, doutor Marcos. Quando quiser, aqui as portas estão abertas. Eu digo que eu sou carioca, né? Ninguém percebe por conta do sotaque, imagina, mas eu sou adotada de São Paulo. Então é um enorme prazer também estar aqui recebendo vocês todos de São Paulo. Mas eu gostaria, de antemão, pedir que vocês escrevessem aí, até para que o doutor Marcos pudesse vê-los, da onde vocês estão nos ouvindo e nos vendo, não é? Para que a gente pudesse hoje começar a nossa discussão até ouvindo os pareceres e as dúvidas dos nossos colegas, porque aqui, doutor Marcos, nós temos uma interação muito grande, não é? O senhor vai ver aqui pelo chat, os alunos fazem perguntas, os nossos colegas, advogados. Então, mais uma vez, eu deixo o nosso chat à disposição para tirar as dúvidas, para falarmos muito da reforma que lá no MAT a gente apelida de deforma trabalhista. Afinal de contas, nós tivemos 117 artigos alterados direta e indiretamente pela reforma em 2017, sendo que desses 117, só 7 favorecem ao empregado, né? E mesmo assim, nós estamos aí com uma forte tendência política para que a reforma seja declarada constitucional. E aí, doutor Marcos, eu começo, né, lhe perguntando como é que surgiu essa ideia do MAT, da onde veio essa criação do MAT, como é que foi isso? Então, em primeiro lugar, além de cumprimentar todo mundo, eu acabei não tinha falando ainda também, antes de entrar na pergunta aí, eu queria dar os parabéns para o Conselho Federal da OAB. Esse dia é um dia extremamente importante para a advocacia nacional, um dia em que a gente comemora a conquista, né, pelas mulheres, pelas negras e negros, da paridade de gênero e da implementação das cotas nas eleições da OAB. Todos que estão nos assistindo aí devem ter tomado conhecimento. Eu assisti a sessão inteira, começou ontem de manhã cedo,
10 horas a discussão já estava quente, até 5 horas da tarde a gente ainda estava em sessão, mas o Conselho Federal da OAB, nossa entidade de classe, em que a gente tem que sempre valorizar bastante, foi extremamente feliz e eficiente. Então, assim, saúdo todas as mulheres, todas as negras e negros que estão aqui nos assistindo, parabéns por essa conquista. O MAT apoiou desde o início essa votação, essa aprovação, e o MAT, aí entrando na pergunta, assim, o MAT é um movimento que já entra na vanguarda, ele já nasce na vanguarda. A gente começou, conforme você disse muito bem, o MAT foi fundado ainda em 2017, né, após a aprovação da nefasta Lei 13.467 de 2017, antes do início da vigência, dia 11 de novembro de 2017, a gente já estava atuando, o MAT já estava atuando, tentando aí minimizar um pouco os efeitos da reforma trabalhista. E aí, nesse quadro, nesse sentido, o MAT surge como um movimento progressista, mas um movimento mas ainda um movimento de combate a inúmeras violações à Constituição Federal, ao projeto constitucional do trabalho. O MAT surge realmente da necessidade da advocacia. A gente começou a perceber uma grande necessidade da advocacia em ter uma entidade lutando efetivamente contra as medidas do governo federal, contra as medidas terríveis, principalmente trazidas pela Lei 13.467. E aí, nesse sentido, o MAT congregou e agregou uma série de grandes juristas que se uniram nessa causa comum, que é realmente a luta contra a reforma trabalhista. Falei era por quê? Porque o MAT, da luta contra a reforma trabalhista, assim, a luta ampliou de uma forma exponencial. Nós começamos no Rio de Janeiro, fomos para São Paulo, fomos para o Rio Grande do Sul, e aí, de forma exponencial, o MAT cresceu bastante, porque começamos a mostrar que essa luta não era só nossa, podia ser de todos nós. Minha, sua, Dani, de quem está nos assistindo e de tantos outros grandes nomes aí que hoje o MAT possui. O MAT hoje tem cerca de 1.500 advogadas e advogados atuando nessa linha, e a gente sempre deixa muito claro no momento de admissão dos novos associados. O MAT sempre evidenciou para todo mundo isso, a nossa luta a favor do direito do trabalho, a favor da justiça do trabalho, a favor da advocacia trabalhista e contra as medidas do governo que vêm a ferir todas essas situações. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, das MPs, que o MAT lutou contra e tal, enfim, a própria extinção do Ministério do Trabalho, daqui a pouco a gente vai entrar nessa seara. Mas o MAT, então, ele nasce nessa luta a favor do projeto constitucional do trabalho, a favor dos direitos sociais, e nesse sentido, a gente começa a ganhar muita força lá atrás. Por quê? As entidades, sem crítica alguma, mas talvez por uma série de outros fatores, não puderam se debruçar tanto como a gente pôde se debruçar sobre o tema, e a partir daí, Dani, pessoal, a gente começou a crescer muito, né? E o MAT ficou muito conhecido aí do Brasil inteiro, quando barramos a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Foi realmente aí um momento em que o MAT, de atuação no Rio, São Paulo e tal, passou a ter atuação hoje em 22 estados e cresceu de forma tão grande assim, entendeu? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, já estou vendo aqui no chat, o pessoal perguntando como faz para se associar ao MAT. Então, assim, já vou abrir o que eu ia falar no final. Para se associar ao MAT, basta você enviar um e-mail para mattrabalhista@gmail.com, MAT, M-A-T-I, trabalhista, mattrabalhista@gmail.com, com seus dados completos, nome completo, endereço do escritório ou de casa, se não tiver escritório, tempo de atuação na trabalhista, porque é um requisito estatutário do MAT ser atuante na área trabalhista. Não precisa ter 1 milhão de processos, não. Pelo contrário, a gente começa da base, a gente atua muito na base. Então, assim, tendo processo trabalhista, já pode entrar. Mande também seu número da OAB e também o seu telefone celular com o DDD. A partir dali, a gente conversa com a pessoa pelo e-mail e troca mais figurinhas sobre isso. Dani? Marcos,
Quando você falou para mim 22 estados, esse número realmente eu não conhecia. Eu fiquei bem surpresa, porque eu acho que ainda sou uma daquelas do início do mate, né? Quando nós tínhamos ainda o eixo Rio e São Paulo. Então, quer dizer que praticamente estamos presentes aí no Brasil inteiro, né? É verdade. Com representatividade no Brasil inteiro. Tem até uma colega que perguntou aqui, né, pedindo até desculpas. Imagina, a gente está aqui mesmo para divulgar o mate, porque eu, inclusive, tenho uma camisa que eu me orgulho muito, ela vem, desse segundo seminário, que ela vem escrita nas costas, 2 anos de resistência, né? E todo mundo brinca muito, sabe, Marcos? Fala assim, 2 anos de resistência é uma coisa meio sindicalista, né? E não, muito pelo contrário, né? Não que eu não acredite na atividade sindical, eu penso que a atividade sindical é extremamente importante, válida, plena. Uma pena que o Brasil ainda não esteja preparado, não tenha maturidade ainda, prefiro falar desta forma, para termos uma atividade sindical tão atuante como temos na origem na Europa. Mas, quem sabe um dia, não é, Marcos, a gente não venha a ter. Mas o mate, do qual eu me orgulho muito, inclusive, de ter palestrado lá junto do doutor Ivan, da minha grande amiga, parceira, BFF do Direito, do professor Isabelle Gravatá, todo mundo sabe aqui da minha admiração por ela, foi minha professora e hoje é minha grande amiga. Mas quando nós falamos desse, não vou dizer espetáculo da Cristiane Brasil, porque isso acabou ganhando, Marcos, uma proporção negativa para o Brasil. Mas foi ali que o mate começou a aparecer, né? Eu lembro ainda das fotos do doutor Vinícius, se não me falha a memória, mas sua foto lá no Supremo, né? Brigando literalmente para não deixar que a Cristiane Brasil, à época, assumisse o Ministério do Trabalho. Uma pessoa que tinha uma série de processos trabalhistas, inclusive com inadimplência. E não foi à toa, não é, Marcos? Porque a gente não poderia, naquela época, imaginar o futuro, mas se nós pudéssemos, né, estaríamos vendo hoje ela com mandado de prisão. Então, não foi à toa, né? Não foi uma questão de mera implicância. Não gostamos dela porque é filha do Roberto Jefferson. Não teve absolutamente nada a ver. Não foi isso, Marcos? Então, pois é, exatamente. Saudar aqui, eu estou vendo nos comentários vários colegas entrando aqui, doutora Verusca, doutor Rafael Patrício, doutora Rafaela Reis também, nossa grande liderança lá de São Paulo, nossa grande liderança também da Bahia, doutora Verusca, e doutor Florisvaldo também aqui do Rio de Janeiro. Então, doutor Rafael Patrício, inclusive, foi o advogado, você falou do Vinícius e eu, mas na verdade também teve o escritório Carlos Patrício, né, doutor Rafael e doutor Carlos Patrício estavam lá despachando a liminar com a ministra Carmen, né, e assim, a gente tinha muita certeza o mate, assim, o mate tem um grupo muito forte de estudiosos do direito, né? Então, quando a gente percebeu o que ela havia feito, ela iria assumir o Ministério do Trabalho, Dani. E aí, assim, assumir o Ministério do Trabalho, a gente imagina o quê? A pessoa tem que ter uma vida ilibada naquela Sim. área, no mínimo, né? Como Sim. se a gente botasse, de repente, um Fernandinho Beiramar para ser o ministro da Justiça, né? Ou, de repente, enfim, a gente, mal e porcamente comparando, né? A gente tem casos aí que, enfim... Surrealidade, né? Ministro do Meio Ambiente que elogia a madeireira, mas isso é um outro assunto. Mas então, a gente, partindo desse pressuposto, a gente começou a ver que o artigo 37 da Constituição estava sendo violado. E aí esse grupo de estudiosos começou a elaborar a peça, e a gente percebeu o seguinte: quando o Cristiane Brasil ela tem débito trabalhista, não paga seus débitos trabalhistas, a gente falou, bom, então, peraí, com base nisso, a gente consegue construir com base em doutrina e até em jurisprudência que agora a gente formou, a gente consegue construir uma tese. E essa tese que o Mate construiu, hoje, inclusive, você deve saber, mas já caiu, inclusive, em prova do TJ de São Paulo, né? Essa questão da própria Cristiane Brasil, já caiu, era o concurso para oficial de justiça, já caiu em concurso da magistratura, eu acho que em Pernambuco ou na Paraíba, enfim. E essa tese, construída por esse grupo, motivou a gente a criar um grupo de teses dentro do Mate, e vai ser o meu próximo assunto. Mas só voltando um pouquinho, quando você falou a palavra assim, não, é a luta, parece até coisa sindical. Na verdade, por exemplo, o terceiro Seminário Nacional do Mate teve uma situação muito interessante, Dani.
a gente intitulou o seminário de A Radicalização da Luta pela Constituição Federal. Aí as pessoas pensam, nossa, mas radical, eu não quero ficar escutando esse cara que é radical. Não, mas olha só, em determinadas situações, a gente tem que ser radical sim, porque se a gente não for radical, infelizmente, quem não concorda com nossas ideias vai, como se fala, passar o trator em cima da gente. Então, assim, a radicalização da luta pelos direitos sociais é justamente assim, a gente capacitar o seminário ele pensava muito em capacitar a advocacia para justamente combater determinadas teses que retiravam direitos. E aí, claro, prejudicavam toda uma classe trabalhadora, enfim, a advocacia em si e tal, e por aí vai. Mas, Dani, você como nossa palestrante oficial, né, sabe muito bem disso. Imagina. Já esteve com a gente em várias oportunidades, em lives, enfim, eventos presenciais também. Sabe que o MAT, com a sua ajuda, inclusive, ele constrói teses. A gente, além de todas as nossas atividades, ele também constrói teses. O MAT tem como uma das suas qualidades esse grupo justamente jurídico que eu estava falando, que, agora entrando nesse tema, foi formado quando a gente derrubou a Cristiane Brasil, do Ministério do Trabalho, impedimos a posse, e depois disso começamos a criar uma série de teses, um pouquinho antes também, mas depois uma série de teses que hoje estão se tornando jurisprudência pátria, tá? Não sei se eu posso até entrar um pouquinho nas teses, Dani. Eu antes, né, assim, de falar das teses, eu primeiro de tudo queria te perguntar assim: qualquer pessoa pode ter acesso a essas teses? Aonde é que essas teses estão? Né? Eu conheço todas, participo, enfim. Fico muito feliz de ver muito da jurisprudência hoje, até porque todos sabem que eu sou professora de Direito do Trabalho há 19 anos, né? Então, a gente acaba fazendo aí um acompanhamento muito grande da jurisprudência. Mas aonde que a gente pode conhecer essas teses? E hoje, Marcos, eu vou te começar fazendo uma provocação. Eu acho que assim, não vou falar de moda, porque moda, quando mexe no bolso, não tem nada de legal, né? Até se é que moda tem alguma coisa de legal, mas é algo que está nos afetando diretamente enquanto advogados trabalhistas, enquanto vem reduzindo a nossa clientela, que é a questão da sucumbência recíproca e honorários advocatícios para os clientes que têm gratuidade de justiça. Eu queria muito te ouvir sobre isso. Pois é, então... a gente, no nosso banco de... Vamos lá, então. A gente tem um site que é o www.matetrabalhista.adv.br www.matetrabalhista.adv.br. Lembrando, mate, M-A-T-I. Não é mate, não, que a gente é totalmente... As pessoas vão falar, vocês fazem a minha? Não. matetrabalhista.adv.br. Quando vocês entrarem no site, vocês vão ver em cima, assim, cursos. Dentro do cursos, a gente tem lá banco de teses. Nosso site foi construído lindamente pela doutora Rafaela Reis, de São Paulo, uma das nossas coordenadoras de São Paulo, e ela conseguiu colocar de uma forma muito clara e didática, dentro do nosso banco de teses, a motivação, assim, o principal assunto de cada uma das ações, tá? Todos têm acesso ao banco de teses, ele não é restrito aos associados do MAT, tá? Por quê? Porque a nossa ideia, Dani, é fazer com que as nossas teses se propaguem pelo Brasil inteiro, os juízes acolham nossas teses, para aí sim a gente conseguir formar jurisprudência como já estamos fazendo. Sobre sua pergunta com relação à questão dos próprios honorários de sucumbência e gratuidade de justiça. Sim, temos tese, inclusive, nesse sentido, né? A gente entende claramente que há uma inconstitucionalidade. Você obrigar o reclamante, que é beneficiário de gratuidade de justiça, a pagar honorários advocatícios e, assim, ainda ter aí o risco de pagar custas com gratuidade de justiça é um contrassenso muito grande. Temos aí vários tribunais, já do Brasil inteiro, e eu destaco o próprio TRT1, Rio de Janeiro, o TRT3 já tem súmula nesse sentido, o TRT4... do Rio Grande do Sul também já tem decisões, considerando inconstitucional o parágrafo 1º do 791? 791A. Exatamente.
Então, o que acontece? E a gente tem tese nesse sentido. No nosso banco de teses, lá do site, a gente já tem essa construção. Vocês podem procurar decisões, um pouco abaixo nessa tal página que eu falei. A gente tem ali julgados, então já tem julgado nesse sentido, de primeira e de segunda instância, e também tem as iniciais trabalhistas que tratam do tema. O que acontece? É um contrassenso muito grande, claramente ofende a Constituição Federal você determinar que o sujeito hipossuficiente, né, o trabalhador e a trabalhadora hipossuficiente, que não tem realmente, que provam a gratuidade de justiça, que estão desempregados, que não tem, claro, o seguro-desemprego também nem poderia ser usado para isso, mas, enfim, que não tem condições financeiras de arcar com custos judiciais, muito menos honorários advocatícios, é um contrassenso, é claramente uma ofensa à Constituição, claramente contraria os princípios esculpidos na CF de 88, você obrigar esse trabalhador e essa trabalhadora a quitar custos e honorários advocatícios. Então, a gente consegue ver de uma forma muito evidente essa jurisprudência sendo formada, tá? E aí eu faço até um recorte aqui para falar algo que a gente considera bastante interessante. A gente viu muitas entidades, Dani, pessoal, entrando com ações ADINs, né, ações diretas de inconstitucionalidade, né, diretamente no Supremo Tribunal Federal para contestar esses artigos. A gente não tira o mérito das ADINs muito bem escritas, por profissionais incríveis, são ADINs que foram assim, muito bem feitas, muito bem elaboradas, e a gente bate palmas. Mas a gente não topa muito esse método de ir direto para o STF para discutir esse tipo de matéria. Por alguns motivos. Por quê? Pois por alguns motivos. O primeiro, e o que a gente acha mais relevante, é que hoje a gente não tem um Supremo Tribunal Federal que entende a raiz do direito do trabalho, que não entende as funções precípuas do direito do trabalho. A gente tem um STF que entende que um contrato de intermitência tem validade e que um contrato de intermitência precisa valer para, principalmente, fazer com que sejam gerados empregos. Ora, o Paulo Guedes, outro dia, anunciou uma nova reforma trabalhista. A reforma trabalhista anterior não funcionou. Isso está provado. Então, como é que a gente pode ter um Supremo Tribunal Federal, com toda a vênia e respeito que a gente tem aos ministros, mas como é que a gente pode ter um Supremo Tribunal Federal que concorda com toda a precarização, né? Com toda essa precarização, porque o país está entregue a quê? Exatamente, que concorda com a precarização, que não julga essas ADINs de forma positiva e que considera constitucionais os dispositivos ali, a maioria dos dispositivos ali contestados. A gente não tem como concordar com o STF, com essa composição atual do STF, em que sua maioria não entende o direito do trabalho em si, não entende o direito do trabalho criado lá atrás em 43 e que fez e faz tanto pelo desenvolvimento do Brasil, inclusive. Então, por esse motivo, a gente entende que o ideal é a gente começar lá embaixo. A gente precisa começar o controle de constitucionalidade lá embaixo, de uma forma muito, muito clara, de uma forma muito evidente, assim, a gente entende que o controle difuso da constitucionalidade, ele, se é feito de uma forma efetiva, direto nas varas, isso vai sendo construído aos poucos e vai gerar lá em cima, daqui a alguns anos, a possibilidade real, realmente, da gente derrubar esses dispositivos. Mas, Marcos, assim, eu fiz faculdade há algum tempinho, né? E eu lembro ainda que lá em 1997, quando eu sentei a primeira vez no banco de uma faculdade de Direito, eu me lembro muito de um professor, à época, juiz, né, hoje aposentado compulsoriamente, né, então, né, vou guardar a devida vênia da pessoa, mas ele nos ensinou à época que nós deveríamos sempre, ainda que aquela época não fosse possível antes da reforma, mesmo assim, insistir que nas iniciais nós postulássemos a aplicação do artigo 20 do antigo CPC, que era a aplicação dos honorários advocatícios na seara trabalhista. E, assim, dentro de algumas coisas boas que ele fez, né, foi implantar esta questão dos honorários.
para minha turma em especial, né? E disse assim à época: bom, se há uma luta de classe para que vocês sejam reconhecidos, assim como os tributaristas, os civilistas e etc., continuem, porque quem sabe um dia alguém vai dar voz a isso e os advogados trabalhistas vão passar a ter direito à sucumbência. Então, assim, na minha cabeça fica um tanto quanto confusa, e eu não sei se os que estão me assistindo também pensam, se isso não seria um contrassenso. Nós pedimos tanto para termos honorários, e agora estamos brigando para que os honorários não sejam aplicados, né? Então, Dani, assim, a verdade é, o projeto original de deferimento de honorário de sucumbência, que foi apresentado anos atrás, ainda pelo falecido Calheiros Bonfim, inclusive avô, né, do nosso diretor de comunicação do MAT, Vinícius Bonfim, e por nosso diretor de relações institucionais do MAT, Nicola Manapiraíno, com mais outros parlamentares, enfim, grandes juristas, ele foi desvirtuado. Não era isso que havia sido pedido lá atrás, tá? Honorários de sucumbência, eles devem ser pagos por quem tem condições de pagar honorários de sucumbência, como as empresas. Mas aí vocês estão criando ou entendendo de uma forma que tira a igualdade, tira a razão equânime de ser do direito. Não. O direito do trabalho, ele serve, na verdade, como um fiel da balança para regular a atividade e a relação existente dentro de um contrato de trabalho, para igualar a relação entre trabalhador e empresa. A verdade é, o trabalhador é hipossuficiente. O trabalhador é sempre hipossuficiente, porque a empresa, a imensa maioria dos casos, ela sempre tem uma posição hierarquicamente superior ao empregado. Então, já começamos por aí. Então, o direito do trabalho, como esse fiel da balança, ele não pode ser interpretado de uma forma igual, aquela velha história, né, de tratar situações desiguais de maneira desigual. Então, assim, a gente não pode imaginar que os honorários de sucumbência podem e devem ser aplicados da mesma forma para todo mundo. Vou dar um exemplo. Tive um caso, Tribunal de São Paulo, muito recentemente, em que o meu cliente ele realmente recebia bem até ser demitido. Recebia um salário realmente muito bom. Mas, endividado, não tinha condições, enfim, de prosseguir com o pagamento das suas verbas e tal. Por um absurdo aí dessa mencionada vara, o processo foi julgado improcedente, mas não teve oitiva de testemunhas, uma série de absurdos e tal, e fiz o recurso. As custas foram definidas em R$23 mil, Dani Higman. Surreal, então, assim, R$23 mil. Meu cliente não tinha condições de pagar essas custas. Uma situação completamente lamentável. O valor da causa era muito alto, porque ele realmente ganhava bem. Só que ele foi demitido. Ele morava de aluguel, teve que entregar apartamento, voltou a morar com a mãe, ficou cheio de dívida. Então, assim, o nível de qualidade de vida de uma pessoa que é demitida é completamente diferente. Então, assim, entrei com embargos de declarações, entrei com uma... Enfim, não consegui. Então, mas no tribunal conseguiu? Pois é, entrei com recurso, o processo foi julgado e aconselho vocês todos e todas, não deixem de entrar com recurso, ainda que seja indefinido, entrem com a IRO, com agravo instrumento e recurso ordinário, o processo vai subir e essas custas, elas obrigatoriamente, se requerimento de gratuidade de justiça, vai ser analisado no tribunal. É claro que vão ter turmas em determinados tribunais que não vão aceitar isso, mas a grande maioria aceita. E com a graça do bom Deus, eu consegui ganhar essa parte lá no tribunal, as custas realmente... Na verdade, a sentença foi anulada. Que bom. Mas as custas, a gratuidade foi deferida, eu provei realmente que ele estava... A sentença foi anulada porque, assim, foi um show de horrores, entendeu? Eu não vou citar a vara aqui, mas, enfim, a gente conseguiu a nulidade dessa sentença, a gente conseguiu o deferimento da gratuidade de justiça, porque, assim, a própria desembargadora relatora foi muito clara no voto dela. Ela disse, olha... você ganhar muito bem não quer dizer que o resto da vida você vai ter uma situação financeira boa e confortável que possa lhe permitir pagar custas judiciais ainda mais no importe de R$23 mil.
Então, se eu não permito que o trabalhador entre com o valor da causa alto, aliás, se eu não permito que ele tenha gratuidade de justiça, então ele não vai poder postular. Se ele não pode fazer postulações altas, porque ele realmente antes recebia muito bem, eu estou cerceando o direito dele a ingressar na Justiça do Trabalho, e com isso eu estou violando a Constituição Federal no artigo 5º. Né? E aí, Marcos, eu até, me desculpa te cortar, mas eu já vejo assim um parênteses, né? Para até falarmos de uma segunda tese, porque aqui em São Paulo nós temos juízes muito divergentes. Eu sinto que o Rio de Janeiro, por mais que tenhamos uma cidade com mais processos concentrados em um único tribunal, porque aqui nós temos dois, né? Nós temos o TRT2 e o 15. A quantidade de processos em São Paulo é maior, mas a concentração por juiz no Rio de Janeiro é maior. Eu percebo que ainda não há um posicionamento no que eu vou dizer agora. Você falou dessa questão das custas, né? E pela qual eu compreendo e super te apoio, faço a mesma coisa. Às vezes é uma briga absurda, né? Porque o direito do trabalho, não venham querer me convencer que ele é um bracinho do direito civil. Né? Até porque as relações civis, elas nascem de um patamar de igualdade. A relação trabalhista por si só, a gente pode estar falando do maior empregado. Eu sempre dou o exemplo do Faustão, né? Se olharmos o Faustão para a Rede Globo, ele vai ser sempre hipossuficiente, porque a questão não é meramente financeira, é a questão da natureza jurídica das partes na relação negocial. E aí, Marcos, entra um problema também secundário, não vou nem falar secundário, eu vou dizer parceiro, vamos ter problemas parceiros, para não usar a palavra que me veio à mente, mas eu tenho certeza que os colegas entenderam, que é a questão de nós colocarmos a liquidação dos pedidos. Veja o que está acontecendo aqui, e eu até queria ouvi-los aqui e vê-los também pelo chat, se vocês passam por essa situação. Tem juízes aqui no interior, Marcos, que estão nos obrigando ainda a fazer a liquidação de pedidos, e exatamente centavo por centavo. Inclusive, Marcos, eu te mostro essa decisão e mostro para todos que estão nos assistindo hoje. Eu tive que emendar a petição inicial por conta de 27 centavos. Nossa. 27 centavos, tá? Porque ele entende, um juiz substituto, muito jovem, não que isso seja uma crítica, mas eu acho que ele não veio assim para o chão de fábrica, né? É aquela pessoa que provavelmente estudou a vida inteira e não conhece a figura do trabalhador, né? Porque mandar emendar a petição inicial por 27 centavos, eu me senti uma boba, né? Mas o que está acontecendo, Marcos? Se eu peço, por exemplo, e aí eu já vou receber o professor Elias, que é o nosso masterchef aqui do IAPAS, né? O nosso grande mantenedor, mas essa questão de doença e acidente de trabalho. Eu sou obrigada hoje, aqui no TRT 15, a fazer a mensuração de pensão vitalícia. Só que eu preciso saber qual é a possibilidade de perda de capacidade laborativa. É temporária? É permanente? É uma pensão vitalícia ou por algum determinado tempo? Depende, isso vai ter que ser precedido de uma perícia médica. Mas aqui, Marcos, eles estão nos fazendo, essa vara em especial, nos faz liquidar pelo valor máximo. Então, assim, se eu estou pedindo, né, uma incapacidade total e permanente para uma pessoa, que foi um caso dessa semana, com 38 anos, eu tive que fazer a projeção até os 75 anos do valor integral desta pessoa, desconsiderando todo e qualquer valor previdenciário que venha a somar a isso, com mais danos morais, danos estéticos, danos existenciais. O processo chegou a 3 milhões de reais. E eu confesso a você que quando eu fiz essa distribuição, eu fico com medo. Porque se chegar lá e uma perícia entender que é uma doença degenerativa, como é que vai acontecer a sucumbência? E aí eu queria te ouvir para depois nós recebermos aqui o professor Elias para também falar sobre esse aspecto previdenciário, porque nós estamos todos aqui abraçados no mesmo tema. Então, deixa eu cumprimentar aqui Elias Evangelista, meu parceiro, meu camarada do WhatsApp já, a gente se fala bastante, resolveu vários pepinos aí, e eu incentivo sempre o pessoal, junto dos cursos, a fazer os cursos do IAPAJUS, porque realmente, assim, é uma pessoa com um coração muito grande, é uma pessoa
que tem realmente no incentivo ao direito do trabalho, ao próprio direito previdenciário também, uma das suas razões de vida, eu sei disso, e ele é realmente um entusiasta aí dessas lutas mesmo a favor do direito do trabalho. Então, Elias, um grande abraço, obrigado por vocês estarem me recebendo aqui na live. Pois é interessante, Dani, o que você falou. Você sabe que a gente tem, pensando em tudo que você tinha falado aqui, a gente tem uma série de entendimentos diferentes de acordo com cada tribunal com relação a essa questão da liquidação da inicial, né? Para você ter uma noção, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que você faz bastante Rio de Janeiro, você deve saber disso, a gente conseguiu, junto à magistratura na primeira instância, que praticamente, não vou falar aqui a totalidade, mas assim, a larga e expressa maioria de magistrados e magistradas, titulares ou substitutos, não exige apresentação de planilha e liquidação total de petição inicial. E aí eu falo, é um trabalho que o MAT fez. É um trabalho que o nosso movimento da advocacia trabalhista independente fez, e fez lá atrás. É um trabalho de formiguinha que a gente fez e faz até hoje. O MAT, assim que essa história toda da 13467 começou, a gente teve reuniões com uma série de magistrados, a gente fez um censo dentro da advocacia, a gente conseguiu passar por praticamente todas as varas da capital, Niterói, São Gonçalo, Caxias, Nova Iguaçu, enfim, por quase todas as varas do estado do Rio de Janeiro, para saber como os juízes estavam entendendo, e os que não entendiam dessa forma, os que entendiam, não, tem que apresentar a planilha liquidando a inicial. Esses magistrados a gente sentou para conversar. E senta até hoje. Eu preciso enaltecer aqui o colega Vitor Meyer, do Rio de Janeiro, que foi também uma das pessoas que, junto comigo, com o Vinícius, fundou o MAT. Ele, recentemente, durante a pandemia, em conversa com um magistrado do Rio chamado Marcelo Segal, professor, muito bom, professor conhecido, ele conseguiu convencer esse magistrado, esse professor, a não adotar mais a tese de liquidação total e apresentação de planilha na inicial. Então, assim, isso que ele conseguiu recente prova que até hoje, a gente continua nessa luta também. E a gente tem conseguido isso. Mas no Rio de Janeiro, a gente conseguiu isso de uma forma muito efetiva. E a gente conseguiu também em São Paulo, com alguns magistrados, no Rio Grande do Sul, de uma forma muito grande, em Minas Gerais e em alguns outros estados também. E a gente sempre incentiva a advocacia a, sim, entrar com um requerimento prévio, o modelo se encontra lá no nosso site, lembrando, www.mat.adv.br. Eu falei errado o site da outra vez, mastrabalhista@gmail.com é o site. É o e-mail. Pessoal, perdão, o site é www.mat.adv.br, não tem o trabalhista no site, perdão. Voltando ao assunto, então o que acontece? A gente construiu essa tese porque nós entendemos o próprio vernáculo da 13467, ele não fala em liquidação, apresentação de planilha, não fala nada disso. Se o legislador quisesse falar, ele deveria ter, como no CPC, ele deveria ter incluído esse artigo. E ele não fez, ele não incluiu. Ele falou indicação dos valores dos pedidos. Né? Ele falou de forma muito clara. O pedido deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor. Ele não falou em liquidação. Ele não falou em apresentação de planilha. Então, o juiz e a juíza que fazem isso de cobrar 27 centavos, de mandar liquidar 27 centavos que faltava, entendeu? Na minha opinião, ele pode estar até agindo de má fé. Eu não sei como é que a Loman entende isso, mas, assim, me parece que é algo assim que... Será que ele tá realmente pretendendo fazer com que a coisa flua? Será que ele quer realmente que o processo ande? Porque, assim, eu fico um pouco preocupado com isso, Dani. Por que ele age dessa forma, entendeu? Olha, Marcos, eu faço até o convite e me coloco à disposição para estarmos aqui junto ao TRT15, os alunos aqui também, os colegas aqui da nossa região, porque isso é comum aqui, tá? Eu estou falando hoje de uma cidade próxima a Ribeirão Preto, não é uma cidade pequena, em que eu tive que emendar a petição inicial por 27 centavos. Obviamente que todas as minhas petições hoje começam lá com a posição de um grande querido mestre, que é o professor Bezerra Leite, falando da inconstitucionalidade da reforma como um todo, né, por violação expressa
do caput do 7º da Constituição Federal, quando diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, os abaixo, além de outros que possam vir a melhorar a sua condição social. Ou seja, a reforma, dentro de 117 artigos, não fez nada disso. E um juiz, né? Eu estou falando de um para não falar de todos, tá? Porque eu vou dizer assim, percentual, da onde eu advogo, vou dizer que talvez 80% ainda esteja exigindo essa planilha. Muito embora, aqui no 15, muito embora todas as vezes eu tenha que sentar lá, explicar para o juiz, fazer todos os argumentos, e eu já tive uma série de ações julgadas extintas. E aí é o problema, porque tem a extinção, tem custas. Tem custas. E aí, como é que eu faço? Eu chego para o meu cliente, como uma vez eu tive que fazer isso, falo, olha, você foi condenado em custas, eu vou tentar aqui restabelecer a situação para você poder ter direito ao direito que você tem. Quer dizer, eu assassino o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que é a possibilidade de ingresso sem obstáculos ao Poder Judiciário, né? Lesão ou ameaça de direito. Eu não tenho como, né? Bom, mas para entrar aqui na nossa discussão, eu vou dar a nossa boa tarde, bom dia ainda, né, para o professor Elias, que também agora nos integra aqui nessa live. Bom dia, professor Elias, seja bem-vindo ao curso, ao seu curso. Bom dia, estão me ouvindo bem? Está tudo jóia aí, o áudio? Estamos sim. Legal. Primeiro, eu agradeço bastante aí a presença, a participação do Dr. Marcos, que com muito carinho, com muita paciência, eu sei que estava há pouco aí em audiência e fez um esforço tremendo para estar conosco aqui, compartilhando não apenas aí o conteúdo trabalhista de teses relevantes para a advocacia, mas também um pouco mais sobre esse importante movimento, que é o movimento trabalhista aí, da advocacia trabalhista independente, que é o MAT, já vem se posicionando aí há tempos no cenário jurídico, e é extremamente relevante, não só para a sociedade, mas principalmente para a comunidade jurídica em si, né, compreender e debater teses importantes que enfrentamos aí no nosso dia a dia. Agradeço também a professora Daniele pela paciência aí, sempre nos ajudar, nos auxiliar aí. Hoje é a nossa coordenadora da assinatura trabalhista aqui no IAPA, que mensalmente produz conteúdos aí para os nossos assinantes no campo trabalhista. Agradeço demais. Só para fazer um comentário bem breve sobre o que vocês estão debatendo, a minha área de atuação é a área previdenciária, embora trabalhe e atue também na prática aí há 15 anos no campo trabalhista. A maior dificuldade que no dia a dia eu enfrento como advogado se refere às patologias, às doenças por incapacidade, e a incerteza na ausência de critério futuro. Essa ausência de critério futuro numa perícia médica é o que dificulta a liquidação antecipada, no nosso caso. Pois é. O que a gente se utiliza aqui é de assistência técnica médica prévia, para tentar fixar critérios mais próximo a critérios objetivos, já na peça inicial, porque o risco futuro de sucumbência ele é altíssimo para toda e qualquer doença, né? A minha advocacia ela é pautada quase que exclusiva no campo do reclamante, advogamos muito pouco para empresas, né? E essa dificuldade que se estende aqui, ela é diária. Eu tenho um apoio, e eu não posso dizer que isso dificulta, isso facilita muito, porque hoje a gente tem um banco de peritos muito grande aqui no IAPA, hoje são 10 mil alunos peritos, né? Então, nós temos 10 mil alunos peritos, então, quando precisamos aí de assistente técnico, claro que eu me utilizo dos bancos nossos de perícia, mas essa incerteza de critério, professor, e fica aqui até um questionamento para vocês que têm grande expertise no tema, é o que dificulta para a gente. Eu não sei hoje como que você enxerga isso. Imagina o reclamante ali, uma patologia que pode ser definida um grau de 10, 20, 30, 50% de incapacidade, mas o próprio médico, ele tem uma posição muito específica e desconhece o critério, ou tem alguns parâmetros ali jurisprudenciais, mas não aquilo que vai ser definido lá na frente. E esse risco futuro de sucumbência é o que a professora Daniela retratou, que pode fazer com que o valor da causa saia de 500 mil para 3 milhões. E um risco de sucumbência absurdo. Eu não diria nem quanto a recolhimento e custo só, mas de sucumbência mesmo. Como que a gente pode enfrentar isso, professor? Obrigado. Então boa tarde de novo, Elias. Pois é, assim, aí
baseado também até um pouco que a Dani tinha falado anteriormente, né? A gente tem a questão do artigo 224, que faz que também está sendo super contestado, né? Aquela questão da própria precificação das indenizações. A gente tem essa questão da própria perícia médica, que claramente influencia diretamente nesse tema que a gente está tratando aqui, da própria liquidação da inicial. E a gente tem uma outra situação com relação à questão das perícias, que é a total falta de um critério único. A verdade é, cada vara já tem um entendimento, infelizmente acaba tendo sua CLT própria. Cada perito tem um entendimento e acaba tendo a sua visão médica própria. Isso torna, sendo que cada vara tem aí, sei lá, 5, 10 peritos normalmente, médicos, no mínimo, para indicar, a gente torna, por exemplo, no Rio de Janeiro, com 82 varas, a gente está falando aí de quase 1.000 profissionais. Então, assim, como liquidar uma inicial, como estimar um valor, ou como, enfim, como a gente avançar numa situação dessa, sabendo que cada perito vai pensar de uma forma completamente diferente. A mesma doença, eu já tive um processo em que a mesma doença, Elias, Dani e todo mundo que está assistindo a gente, a mesma doença, ela foi analisada por 3 peritos médicos diferentes. E eu fiz 3 peritos médicos judiciais diferentes. E eu fiz questão de ter o mesmo assistente técnico nas 3 perícias e contratar um assistente técnico, que era um processo enorme, milionário e tal. Contratamos um segundo assistente técnico para cada uma das perícias. Elis, Dani, pessoal, a gente teve 9 entendimentos diferentes. 9 entendimentos diferentes. Porque, assim, tiveram os meus 3, os meus 3, que cada um pensou de um jeito diferente, o meu 4, que foi o meu assistente técnico oficial, o dos 3 peritos, né? E 2 peritos das reclamadas entenderam diferente também. Então, assim, para um mesmo caso, para uma mesma doença, a gente teve 9 entendimentos. Então, assim, como liquidar uma inicial, como estimar valores, como imaginar qualquer coisa diferente disso, e aí entrando na área previdenciária também, como a gente ter segurança jurídica se a gente não tem um entendimento nesse sentido? Então a gente precisa regulamentar e deixar a situação mais estanque. Não, pelo contrário, eu acho que se a gente fizer isso, piora muito mais a situação, Elias. Então, assim, e o fato da gente ter magistrados diferentes fazendo entendimentos que não têm muita relação com o cotidiano, com o que a gente vê de forma mais clara, ou enfim, com o que realmente deveria estar acontecendo nessas varas, a gente acaba ficando completamente inseguro, a gente acaba não tendo uma relação muito, muito sadia nesse sentido. A Dani estava falando agora há pouco da própria inexperiência dos juízes, né? E há pouco surgiu no MATSUL uma tese que está sendo construída, que é da obrigatoriedade dos magistrados e magistradas, antes de fazerem a prova para a magistratura, não só aprovar 3 anos de atuação, tal, mas serem advogados e advogados de reclamante. Pode ser inconstitucional isso e tal, mas assim, eles precisam ser advogados de reclamante antes. Porque, assim, a realidade, a gente vê determinadas sentenças, pessoal, surreais. Não tem outro nome. É surreal. Uma pessoa que morou a vida inteira lá em Ipanema, em Copacabana, que não tem noção da realidade. E aí eu convido até todo mundo a assistir um projeto da Amatra 1, e eu acho que outras associações de magistrados têm isso também, que é um projeto que coloca os magistrados um dia em profissões invisíveis, que consideram invisíveis. Não que a gente considere, mas que são consideradas invisíveis, como gari, enfim, uma série de situações assim. E eles saem da experiência completamente mudados. É muito interessante. Magistrados e magistradas já fizeram um relato de chorar. E aí passam a ter uma visão diferente do direito do trabalho. E aí, nesse sentido, a gente faz o link aqui com a nossa questão, entendeu? Da própria perícia, das próprias doenças. As pessoas não têm muita noção, não por culpa delas, mas talvez por não terem convivido. Então, assim, é necessário que elas entendam um pouco mais, eles vivenciem um pouco mais do que a gente vivencia diariamente na advocacia trabalhista, de reclamante. Eu não sou só apenas advogado trabalhista de reclamante, tá, pessoal? Eu faço muita empresa, inclusive estava falando com o Dani antes de começar a live, tinha 4 empresas aí em São Paulo, atuo bastante em São Paulo, mas atuo muito para reclamante e para sindicatos também. E digo para vocês, só quem atua para reclamante sabe o que eu estou falando.
Entendeu, Dani e Elias? Olha, mas, Marcos, não é só para quem advoga para reclamante, não. Porque as reclamadas também, depois dessa... Eu estou falando das micro e pequenas empresas, tá? Não estou falando daqueles grupos grandes. Aqueles lá são intocáveis, né? Agora, as pequenas empresas, aquele mercadinho... Eu sempre dou o exemplo do mercadinho que a gente vai comprar pão todos os dias, né? O açougue. Eles também estão passando uma situação bem complicada. Porque essas MPs aí, que o Mate, inclusive, tem teses contrárias a elas também vieram com o nome de manutenção do trabalho, mas não deram a menor condição das empresas em manterem esses trabalhos. Foi uma coisa ruim, tanto para o empregado quanto para o empregador. Eu, sinceramente, queria, às vezes, viver numa bolha e entrar numa máquina do tempo e ver como é que a coisa vai acontecer daqui a 2 anos, porque, sinceramente, eu hoje não tenho segurança para trabalhar no meu escritório e para dar qualquer tipo de consulta. Por exemplo, Marcos, tem uma súmula que diz que quem trabalha hoje na limpeza de banheiros públicos, né? Banheiros de grande circulação, tem insalubridade grau máximo. Primeiro que a palavra grande, pequeno, médio, para mim isso daí né? O que é uma coisa grande e uma coisa pequena? Talvez a gente consiga fazer um comparativo com o elefante e a formiga, mas depende, porque o elefante, comparado com o planeta Terra, ele também é pequeno. Mas a gente tem lá a palavra grande. E eu vejo que os próprios peritos não sabem me dizer o que é grande circulação. E aí eu faço uma conta, até assim por conta de já estarmos próximos do almoço, né? Para você pensar, você que está aí nos assistindo, quantas vezes durante o dia você vai ao banheiro? Né? Não precisa me falar, não. Mas você deve ter aí seu número na cabeça. Se eu tenho um escritório de 20 pessoas, 20, Marcos... Pela quantidade de idas ao banheiro nesse momento, nessa jornada, é grande circulação ou não é? Eu não sei. Então, muitas das vezes, o meu cliente chega lá e fala assim, Daniela, eu limpava banheiro, eu tenho direito à insalubridade grau máximo. Mas espera aí, não é bem assim, porque vai depender do quê? Não é nem da perícia, porque a primeiro ponto eu não precisaria nem da perícia, porque já está decidido. Mas... como a gente tem uma vastidão de entendimentos, vai ter que passar pela perícia. E justamente incorre em honorários, sucumbência, liquidação de pedido e todo o nosso assunto de hoje. Não é assim? Não, e é interessante, você falou assim, eu fico, às vezes, com algumas inseguranças, apesar de todo o vasto saber jurídico que você tem, mas todos os advogados e advogadas estão com a mesma dificuldade. A gente brincava há pouco tempo atrás que a gente dormia com uma legislação, acordava com outra legislação. Tamanho descontrole do governo sobre as MPs, tamanha a confusão das MPs e tamanha, assim, a má redação das MPs, né? O governo federal editou uma série de MPs durante a pandemia com redações péssimas. Talvez se eu pedir para o meu estagiário, ele vai fazer uma redação melhor do que a que a gente viu do governo federal. Redações tão ruins que hoje a gente vê o quê? A gente percebe, Dani, Elias e pessoal, a gente percebe que, por exemplo, a gente não tem uma definição clara sobre férias e 13º do pessoal que teve suspensão do contrato de trabalho ou teve redução de carga horária. A gente não tem. A gente sabe que vai vir uma chuva de ações. Para a advocacia trabalhista, pessoal, isso é legal. Mas, claro, a gente não quer isso. A gente quer que todo mundo receba bem, receba no momento certo. A gente quer que a classe trabalhadora receba as suas férias e o 13º da forma como tem que receber. Mas a MP não fala nada sobre isso. A MP não fala sobre de quem é a responsabilidade de pagar 13º, férias na redução, na suspensão de contrato de trabalho. E aí o MAT entrou com uma série de medidas contra realmente as MPs, e aí me foi lembrado muito bem aqui no chat que a gente conseguiu ter sucesso trabalhando com a advocacia, teve sucesso trabalhando com parlamentares, com deputados e com senadores. A gente disparou uma série de e-mails, mensagem no WhatsApp, que a gente conseguiu descobrir o WhatsApp de todos os parlamentares, mensagem no WhatsApp, a gente mandava e-mails, a gente ligava, a gente foi a Brasília, inclusive, e conseguimos, sim, a barração de algumas MPs, a gente, inclusive, foi noticiado pela grande imprensa aí, a gente deu uma série de entrevistas sobre isso, mas com a força da advocacia e com a força da classe trabalhadora e dos sindicatos. Então, assim, eram direitos que iam ser extirpados da população
e que a gente conseguiu atuar, sim, no campo político. Então, as pessoas, às vezes, um pouco falam, não, mas eu não gosto de política. Não, a gente, infelizmente, precisa estar atuando no campo político para conseguir manter o direito da população trabalhadora, entendeu? Então, assim, é importante que vocês que estão assistindo a gente leiam as MPs, mas interpretem as MPs. Interpretem. Não pensem que vocês são meros operadores do direito. Eu costumo falar, aprendi com a doutora Rosângela Cavalazzi, minha professora da UFRJ, da Faculdade Nacional de Direito, aprendi uma coisa que eu nunca vou esquecer. Nós somos intérpretes do direito do trabalho. Nós somos intérpretes, não somos meros operadores do direito do trabalho. A gente não pode ler, e o MAT se propõe a isso, a gente não pode ler e cumprir o que está escrito na lei. A gente precisa ter visão crítica sobre os artigos que estão ali, sobre os artigos que estão na MP. E se a gente, com a nossa visão crítica, entende que aquele artigo, que aquele inciso está colidindo com a Constituição Federal ou com algum outro artigo, alguma outra lei, a gente precisa sim contestar, a gente precisa ser advogado. Advogado não é apenas mero reprodutor de lei, Dani. Não, e outra, né, Marcos? A gente não pode se calar, até porque o nosso cliente, ele coloca a força dele no nosso serviço, né? Do mesmo modo que aquele advogado que fala baixo, devagarzinho, dá até sono de ouvir, poxa, me desculpe, com todo respeito, eu acho que ele deve procurar outra profissão. O advogado tem que ser combativo, tem que chegar e brigar e argumentar e não ter medo. Afinal de contas, não temos hierarquia com magistrados, com promotores, com procuradores, e se nós não mostrarmos as nossas asinhas, nós vamos cada vez mais viver esse achatamento. E isso é muito complicado. Não é um mero discurso sindical, não. Porque, como eu já disse, eu sou adepto ao direito sindical, eu amo o direito sindical. Uma pena, Marcos, que o Brasil, como eu já falei, não tem maturidade para ainda entender o direito sindical como deve ser feito, mas é uma atividade primordial que liga-se com a política, mas não na forma como nós temos hoje, porque acaba sendo uma atividade política, sem sombra de dúvida, mas se nós temos esta possibilidade de defendermos o nosso cliente, vamos até o fim. E sabe, Marcos, para encerrar aqui, que eu já vi que, nossa, se deixasse a gente ia ficar falando aqui o horário do almoço inteiro, né? 3 professores, mas não é essa questão só. Quando nós estamos na faculdade, e eu falo isso sempre, os professores também são muito culpados, porque eles ensinam só o lado bom. Olha, nós vamos fazer isso, nós vamos ganhar. Você vai fazer isso com 5 anos de advocacia, você vai estar com a sua BMW. E não é isso, não. Eu, nas minhas aulas aqui, para quem assiste aqui, eu sempre falo, eu tenho compromisso, sim, de falar o que eu errei e o que eu acertei. Inclusive, para mostrar que, com o meu erro, isso teve uma repercussão, né? Ou uma reflexão minha, ou uma reflexão do contexto jurídico, mas o que a gente não pode é ficar simplesmente com aquele discurso de, me desculpe, mas aí eu vou falar nome, porque foi dito numa palestra, né, pública na Unimar, o ministro Toffoli disse que, na verdade, nós não temos, os magistrados, eles não têm que pensar no direito, eles têm que aplicar o direito. O que é extremamente contrário ao que tem um texto do Vilaça e da professora Jussara Nasser, que eu sou, assim, uma grande, eu digo, discípula dela, que ela escreveu um texto brilhante, se vocês aí do chat quiserem, depois eu até disponibilizo, que ele chama Direito Criativo. Ele diz que, na verdade, até aquele advogado que está começando, saiu da faculdade hoje, ele tem a obrigação de fazer o direito criativo, porque muitas das vezes a resposta do direito não é na lei, não é numa audiência, é no dia a dia. Então, parabéns para a Ana Matra, que está fazendo esse projeto do Amatra. Amatra 1, do Rio. Olha, parabéns. Fazem também. Seria excelente que isso acontecesse aqui no TRT 15. E aí, Marcos, em decorrência aqui do horário, eu vou agradecer a tua presença mais do que nunca, que eu sei que hoje você teve aí que abrir mão das suas audiências e foi um horário apertado para conseguir marcar com o Marcos. Gente, vocês não imaginem o quanto eu tive que ficar trabalhando no WhatsApp para ele dar essa entrevista, porque é um homem muito difícil de acesso, uma pessoa muito querida, muito atuante. Marcos, eu estou à sua integral disposição, não só do Marcos, mas de todos os colegas. Vamos brigar aqui no TRT 2 e 15. Eu me predisponho a ir lá e conversar com os magistrados.
Estou aqui, sou parceira para briga mesmo. Vamos brigar é comigo, viu? Mas brigar sadiamente, obviamente. Professor Elias, antes de passar para as considerações finais do Marcos, eu vou lhe passar a palavra. Professor Marcos, obrigado, viu, doutor Marcos, obrigado pela participação, pelo tempo, principalmente aí, e por contribuir demais aí, com tanta informação útil, tanto conteúdo relevante para a advocacia, e principalmente para os nossos colegas aqui no IAPA, para o nosso canal aqui no IAPA. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Professora doutora Daniele, obrigado também pelo horário, pelo tempo. Professor, por favor, faça suas considerações aí, doutor Marcos, e principalmente aí sobre o MAT, aponta para a gente aí um pouco mais sobre o MAT, que é um prazer ouvir. Então, olha, em primeiro lugar, quero agradecer, nessas considerações finais, quero agradecer a oportunidade que o IAPA nos forneceu. O IAPA Jus realmente é um parceiro muito, muito importante para a gente, tá? Eu quero também falar para vocês que para a gente é muito motivador a gente ver um público tão grande assim nos assistindo aqui. Quero dizer para Karen Magnus e para Ellen Alonso, para vocês não desistirem, tá? Jamais. Eu li aqui o chat o tempo todo. Não desistam, pessoal, porque assim, o cenário é complicado, mas assim, as coisas já começaram a mudar agora, de um tempinho para cá, as pessoas estão começando a acordar da inércia, as pessoas estão começando realmente a agir, tá? Então, assim, não desistam, pessoal, não desistam, porque a gente precisa de vocês, que se interessam, que lutam pelo direito do trabalho, lutam pela advocacia trabalhista, lutam pelo direito social. Quero agradecer também as intervenções da Maria Elisa, Socorro, Anilda Neves, Carlos Berg, Mena Advocacia, Ricardo Mena Advocacia, inclusive, num determinado momento, fez umas considerações interessantes sobre as ofensas à Constituição Federal, e é isso aí. A gente precisa entender as ofensas à Constituição Federal para construir as nossas teses e barrar esses absurdos aí junto aos órgãos de direito. Pessoal, obrigado. Conheçam o MAT, o nosso site, só falando novamente aqui, porque eu falei errado no início, é www.mati.adv.br, mati.adv.br, e o e-mail, sim, é mattrabalhista@gmail.com. Vai ser um prazer e uma honra ter vocês como nossos associados. Conheçam a TV MAT, doutora Daniele já participou com a gente também, o IAPA Jus é um parceiro também da TV MAT, e a gente pede que vocês também se inscrevam no canal, tanto do IAPA Jus quanto da TV MAT, porque são canais realmente que trazem muito conteúdo. Vocês vão ver, a gente hoje na TV MAT já tem mais de 30 eventos, os eventos sempre respeitando paridade, respeitando a questão étnico-racial, e a gente tem, assim, mas muita gente boa falando. Eventos maravilhosos, de muito ensinamento, de muita luta. Então, a gente pede para o pessoal se inscrever na TV MAT, é só procurar no YouTube. Também podem seguir a gente no Instagram, @Movimento Advocacia Trabalhista. Pessoal, obrigado. Foi um prazer, foi uma honra estar com vocês aqui. Espero estar com vocês de volta em breve. Vamos organizar mais eventos como esse. E, assim, vamos tentar fazer aí mais parcerias com o MAT e a IAPA Jus, que é um grande orgulho para a gente estar junto com vocês. Pessoal, um abraço, uma boa tarde para vocês. Beijos e fiquem com Deus. Tudo de bom, pessoal. Bom, gente, com isso, então, Elias, você quer falar mais alguma coisa? Posso encerrar por aqui? Pode encerrar, combinado. Acho que essa hora do almoço é complicada, né, Marcos? É a hora preferida de todo mundo, eu me incluo nessa. Mas eu apenas só quero fazer uma observação, ratificar, Marcos, o que você disse. Eu sou apaixonada pelo direito do trabalho, gente. Não desista, né? Eu digo que se a pessoa quer trabalhar em algo calmo, vai pescar. Porque a advocacia é uma coisa que você sai de casa pensando no seu dia. Olha, meu dia vai ser assim. E no final do dia aconteceu completamente diferente do que você planejou. E isso é muito, muito prazeroso. Eu sou advogada de raiz, eu sou daquela que nunca sentei num banco para fazer qualquer tipo de concurso, porque nasci advogada e professora. Né? Toda a minha formação vem do mestrado, doutorado e agora pós-doc em direito do trabalho, porque é o meu desejo. E eu falo isso sempre, gosto de falar isso, Marcos, por uma questão.
tenho grandes amigos advogados, fui orientada no doutorado por um grande juiz, doutor Jucá, uma pessoa com uma mente fora de sério, mas não é esta a questão. Não tenham vergonha em falar, não fiz concurso ou não quis fazer concurso. Sejam professores, sejam advogados, mas sejam combativos. O que a gente não pode é pensar que o nosso futuro está apenas num concurso e que esse concurso vai ser a salvação da pátria, porque não é. E eu confesso a vocês, eu acho que eu vou advogar até o último dia da vida, né? Porque eu sou daquelas que não consigo ficar em casa ou então esperando o peixe aparecer ali no anzol. Gente, um grande abraço a vocês. Conheçam todos os nossos cursos aqui no IAPA. Nós temos agora a implantação da área trabalhista, que com enorme prazer eu venho produzindo conteúdos com grandes outros nomes. Temos aqui nomes dos mais variados, temos magistrados, temos a professora Isabelle, que já participou aqui, e o nosso carro-chefe, que é a área previdenciária no IAPA. Um grande abraço a todos, um bom almoço. Tchau, tchau.